Olá, olá, olá! Começando Rabiscos, muito esperado por nós, Jéssica Balbino. Tudo bem com você? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo bem com você? Tudo na paz também. Quem acompanha o Rabiscos sabe o tanto que a gente é fã da nossa convidada de hoje, da Giovana Madalosso. A Nossa, gente. fã, eu sou cadelinha da Giovana. Ela fala, eu faço, entendeu? Fã, eu sou de várias outras pessoas que passaram aqui no Rabisco da Giovana, eu sou cadelinha. Somos. A gente falou com a Giovana na época do Tudo Pode Ser Roubado, e agora vem livro novo, editado pela Todavia, Sweet Tóquio. Foi tão boa a leitura que tanto eu quanto a Jéssica, eu falei pra Jéssica assim, Jéssica, fazia muito tempo que eu não escrevi uma resenha, escrevi uma resenha para o livro da Giovana, vou te mandar. Aí ela falou assim, nossa, eu tô escrevendo uma também. Aí foi muito engraçado, porque a gente não combinou nada, e parece que a gente tava, vamos escrever uma resenha. Não, foi organicamente. Nós dois lemos o livro e ficamos com vontade de escrever. Jéssica, faz as honras da casa, apresente nossa convidada. Faço, vou apresentar então a pessoa de quem eu sou, cadelinha, Giovana Madaloso, que nasceu em Curitiba, mas mora em São Paulo. Ela é autora do livro A Teta Racional, é um livro de contos que foi finalista do Prêmio Biblioteca Nacional, e o Tudo Pode Ser Roubado, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, foi publicado pela Todavia, assim como Sweet Tóquio, que é o lançamento que a gente vai conversar aqui hoje. Lembrando que a gente já gravou sobre o Tudo Pode Ser Roubado, foi bem no começo do Rabiscos, a gente deixa o link na descrição do episódio também para quem quiser conhecer mais da Giovana. É isso, seja muito bem-vinda, Giovana, é um prazer imenso ter você aqui no Rabiscos mais uma vez com a gente, sempre parceira, sempre maravilhosa, para falar desse lançamento. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, eu adoro conversar com vocês, né? Eu já tive umas conversas muito boas aqui no Rabisco e tô doida para ler essas resenhas também. Então, vamos conversar que eu também sou fã de vocês. Vamos postá-la em breve. Que ótimo, então, que a gente está em casa. Giovana, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o Sweet Tóquio, como é que veio esse livro, para quem está ouvindo a gente ter aí uma dimensão exata do que exatamente a gente está falando desse lançamento. Então, fala para a gente o que é o Sweet Tóquio. Bom, o Cid Tóquio, ele é um romance narrado por duas mulheres, né? Duas narradoras. Uma delas é a mãe de uma criança de 4 anos, a Fernanda, e a outra é a babá dessa criança. Por um motivo que a gente só vai saber lá pela metade do livro, a babá resolve fugir com essa menina de 4 anos, e a partir daí a gente vai acompanhando, de um lado da história, a fuga da babá com a criança, né? A gente vai vendo elas aí pela estrada, por um caminho, né? Indo para esse lugar onde a babá quer chegar, e do outro lado a gente vai acompanhando a mãe e o pai procurando por elas. Só que esse casal está em crise, essa mulher, a Fernanda está apaixonada por uma outra mulher, e aí tudo vai ruindo dos dois lados da narrativa. Acho que basicamente é isso, né? É muito legal. O que eu gosto do livro, né? Assim como em Tudo Pode Ser Roubado, eu sei que a gente sempre fala com graus comparativos, né? Apesar de não ser muito bom fazer isso, mas é uma marca sua, né? Uma assinatura sua. Mas os capítulos, assim, os capítulos curtos, a continuidade que você dá, né? O ar parece que é um ar de história contada por alguém que tem pouco tempo para fazer, mas consegue fazer sem pressa. É um livro dinâmico, mas não é um livro apressado, eu sinto isso, sabe? Eu queria saber, assim, a sua característica é muito própria, é muito singular o jeito que você narra, não parece ter muita preocupação com algum tipo de formalidade, o que eu acho fantástico, porque você faz isso de forma genial. Eu queria saber, assim, quando você está produzindo, você costuma ler coisas simultâneas? Que fonte que você bebe, assim, para construir essa personalidade literária sua, Giovana? Olha, eu acho que essa personalidade ela já está construída e o que eu tento, na verdade, é evitar mexer nela, de certa maneira, né? Ou, por exemplo, ou nas vozes que eu achei para o livro específico. Então, no caso desse livro, que eu demorei bastante para achar a voz das duas narradoras, eu trabalhei uns 6 meses para achar vozes bem diferentes e próprias para cada uma delas, para Fernanda e para Babá, para Maju. Eu tentei não ler nada que fosse, vamos dizer, literariamente influenciar a construção dessas vozes. Então eu fugi, né? Eu fugi de alguns livros como Canção de Ninar, da Leila. Eu fugi do livro da Maria Carolina de Jesus, que, enfim, não é uma empregada doméstica, né? Mas é uma favelada de classe baixa. Eu falei, nossa, eu não quero ler, eu não quero
na construção dessa minha personagem, que também tem uma vida sofrida, eu não quero ter essas outras influências nesse momento, porque eu tenho medo que isso distorça o meu olhar e uma voz e um caminho que eu já construí. Mas por outro lado, é claro que eu estou sempre lendo, né? Eu não paro de ler um minuto, porque é o que eu mais gosto de fazer, talvez até mais do que escrever. E aí eu vou ler literatura, coisas que não tenham nada a ver com o trabalho que eu estou fazendo, que não passem por perto realmente. E, por outro lado, eu leio muita coisa relacionada ao livro, mas aí de não ficção, né? Eu leio muitos ensaios, eu li muito sobre o mundo animal que tem nesse livro. Fui ler antropologia, fui ler Inconstância da Alma Selvagem, do Eduardo Viveiros e Castro, enfim, aí uma pilha de coisas que me ajudam em outro sentido. Giovana, uma coisa que eu até comentei com você e te dei um spoiler de uma das perguntas que eu queria te fazer, era sobre a voz das duas personagens, porque elas são muito distintas, a ponto de parecer que foram, sei lá, escritas por duas pessoas diferentes. E eu acho isso muito sensacional, porque eu acho que é um exercício muito difícil, muito raro, né, de um escritor conseguir dar esse tom para duas personagens que estão convivendo ali, né? São capítulos alternados, né? Então cada um deles é narrado por uma das duas personagens, que é a Maju e a Fernanda. E eu achei muito magnífico, e eu queria saber um pouco mais sobre isso, assim, sobre esse exercício de encontrar essas vozes e de conseguir trabalhar elas a ponto de que elas fiquem tão distintas e que, de fato, assim, porque ficou um livro muito oral também, né? Acho que é uma característica sua também. Tem essa oralidade nos livros, a gente acompanha isso, então parece que é um livro falado, né? Eu lia com vozes diferentes na minha cabeça para cada uma das personagens. Daí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Que delícia ouvir isso. Já comecei bem o meu domingo conversando com vocês, porque esse era o meu maior desafio, era a minha grande busca. Então eu sabia desde o começo, eu queria ter as duas. Eu gosto muito de narrar em primeira pessoa. Eu queria que as duas fossem as duas histórias contadas em primeira pessoa, porque eu estava buscando uma isonomia entre as duas personagens. Eu não queria assim, então a Fernanda, que é mais parecida comigo, né, a mulher de classe média tal, vou narrar em primeira e a outra em terceira. Eu não queria. Eu queria deixar as duas no mesmo pé. E aí eu pensei, puxa, se eu não conseguir vozes bem distintas, de repente eu vou ter que desistir do projeto do jeito que ele é, eu vou narrar esse livro inteiro em terceira. Então eu dei a largada, querendo fazer isso, mas não sabendo se eu ia conseguir. E eu queria fazer elas realmente distintas a ponto, assim, de se abrir o livro numa página qualquer, bater o olho e falar, isso aqui é Maju, isso aqui é Fernanda. Então, bom, foi um desafio mesmo, foi um trabalho que demorou bastante, e foi legal aprender com esse trabalho, porque primeiro eu comecei ele muito de fora para dentro, então eu botei na minha parede de cortiça aqui, a famosa parede que vocês já sabem que eu tenho, que eu já contei para vocês dela, onde eu vou colocando todos os materiais, né, relativos ao livro que eu estou escrevendo. Eu coloquei vocabulário e sintaxe para as duas, então assim, eu tinha uma lista de 30, 40 palavras que só uma ou outra usava, né? Se uma falava, sei lá, transar, outra falava trepar, uma falava bunda, outra falava poupança, teu, seu, verbos. A Maju tem muito mais vírgula, porque a Maju é uma pessoa que eu considero mais angustiada, né, num certo sentido. Então eu falei, gente, eu preciso botar essa angústia na linguagem, vou tirar um pouco dos pontos, vou trabalhar uma coisa mais sôfrega com as vírgulas. E aí eu dei largada com todo esse esquema doido, né? E à medida que, doido que eu digo pela sua complexidade, porque tinha horas que eu tinha que vir e olhar aqui, nossa, não, ela não fala isso, ela fala isso. Eu estava bem doidona, mas num certo ponto eu decidi que eu nem precisava de tantas regras, porque à medida que você vai se aprofundando em cada personagem, o personagem vai definindo de dentro para fora também a linguagem, né? O que eu tenho chamado de uma via de mão dupla. Você define a linguagem de fora para dentro, como é com a gente na vida, né? A linguagem nos define e depois a gente também passa a definir essa linguagem. Então, sei lá, pela metade do livro, até um pouco antes, eu não precisava mais olhar a tabela nenhuma e a coisa ia se moldando sozinha. E a oralidade é muito importante para mim, eu gosto muito de ritmo, eu vejo as coisas de uma maneira muito musical. Então, o que também acontece às vezes é que eu leio em voz alta, eu gravo e vou pedalar ouvindo o meu próprio texto para buscar
buscar essa sensação sonora mesmo, e que eu acho que é o que acaba dando ritmo para a leitura. É um livro fácil de se ler em voz alta, assim, eu acho legal isso, eu gosto também. Eu acho interessante, os seus personagens, eles não são regrados, né? Tem rapto, tem adultério, e você entende, na verdade, o que leva, você como leitor, né? Você entende o que leva eles a serem, assim, errados, né? E você torce para ele em alguns momentos. Aquela velha história de você conhecer a história da pessoa, você passa a entender, a concordar com ela, né? E a gente teve aqui no Rabiscos algumas vezes, e não só aqui, mas em alguns ciclos, algumas conversas assim, que a gente sentiu que muitos escritores, escritoras, eles têm se preocupado com o que pode, com o que não pode ser contado. Eu lembro que surgiu uma discussão de um escritor poder criar uma protagonista mulher, ele sendo um homem, se o personagem pode estar inserido num contexto de discriminação como protagonista. Para mim, particularmente, é uma questão muito bem resolvida. Mas o que você pensa disso quando você está escrevendo? Você se preocupa com como que isso pode chegar? É claro que é uma história totalmente livre, né? A gente sente isso só que eu até acho estranho a gente falar disso, mas não é incomum. Cada vez tem sido mais comum ter essa preocupação na história hoje por conta do tribunal da internet, né? Todas as frases podem ser descontextualizadas, pode ter uma frase e é através daquela frase ser julgada, né, como sexista, como machista, enfim. Como que você vê isso na hora que você está criando? Uma boa pergunta, e uma pergunta bem complexa. Eu acho que ela tem dois lados. Primeiro, sim, eu me preocupo com tudo que eu falo, com tudo que eu coloco, talvez até mais do que com esse medo de tomar umas pedradas, eu me preocupo porque talvez há 10 anos atrás, ou vivendo em uma outra época, em outro momento político, eu não me preocupasse tanto. Mas hoje eu penso que eu tenho alguma relevância no sentido de que o meu livro vai ser lido, né, por diversas pessoas, vai atingir, né, um número, espero que grande, né, de gente. E eu acho que assim, a gente está vivendo um momento já de tanta fragilidade, né, esse combate à cultura, né, uma ascensão assim inesperada, aumento de né, o racismo voltando quer dizer, o racismo nunca deixou de estar aqui, mas a gente está, né, assistindo essa força conservadora de direita abrindo aí um armário cheio de fantasmas. Então, nesse contexto, hoje eu penso muito mais naquilo que eu vou falar. Por exemplo, Tudo Pode Ser Roubado, que é um livro recente, né? Eu escrevi ele há, 3, 4 anos atrás. Eu não estava muito preocupada com o que eu estava falando. Agora eu estou preocupada, mas não é no sentido de me expor, como eu falei, ou levar pedradas, mas no sentido de que eu espero que o que eu esteja colocando na rua traga alguma reflexão interessante, tem alguns assuntos que precisam ser tocados, né? Então aí esse livro é um livro que fala sobre questões da mulher, como sempre, que eu gosto, sobre a questão das empregadas domésticas, que vem me chamando a atenção há muito tempo, é um assunto que precisa ser discutido. Então, eu penso hoje muito na relevância de cada discurso. Se eu tenho a oportunidade de chegar até alguém, eu quero gerar um tipo de reflexão que eu acho necessária nesse momento. Então, eu penso politicamente, sim, na minha obra, né? E a cada dia penso mais. Mas, por outro lado, eu também sou muito contra uma certa polícia ideológica que vem rolando por aí, que é a ideia de trazer a questão do lugar de fala para dentro da literatura. Olha, lugar de fala é uma coisa super importante, né? A dororidade e tudo que se construiu nesse sentido. Eu sou extremamente respeitosa e uma entusiasta dos lugares de fala em outros âmbitos, né? Como feminista, como mulher, como cidadã, né? Engajada politicamente. Porém, a literatura não é um lugar para isso, né? Marcar dentro da literatura o lugar de fala ou o lugar daquilo que é possível, permitido ou não permitido, isso é a morte da literatura em si. Né? Então isso não pode acontecer de maneira nenhuma, porque dentro da literatura a gente precisa estar livre para se colocar em qualquer lugar e falar de qualquer assunto. Né? Claro que a gente espera dos escritores uma consciência, né? Isso que eu estava falando, que se pense naquilo que vai ser colocado, mas é preciso que a gente esteja totalmente livre. Né? Um homem pode falar no lugar de uma mulher e uma mulher pode falar no lugar de um passarinho ou de uma barata e tá tudo certo. Eu fiquei pensando nessa pergunta que o Tadeu te fez, né? E quando eu tava lendo, eu fiquei muito nessas, assim, tipo, de amar muito os personagens e odiar muito. A única que eu só amo e tô apaixonada realmente é a Yara. Eu não sei...
o que você fez, mas eu quero muito ter um relacionamento com ela. É muito boa mesmo. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada pela Rabudinha, do Tudo Pode Ser Roubado, não é segredo, mas eu tô aí agora num conflito com as personagens, eu não tô entendendo aqui, eu posso me relacionar com as duas, eu não sei, eu tô um pouco nervosa. A Suruba é muito bem-vinda na minha obra, tá tudo liberado. Ah, que ótimo, então eu já vou escrever alguma coisa aí. A Yara, a Rabudinha, eu acho que em termos de ser sexy é realmente uma campeã, mas a Yara aí algumas pessoas já me escreveram falando que estão apaixonadas por ela, então não fica sozinha. Ai, que bom. Então a gente vai ter que dividir a Yara, porque eu tô muito apaixonada por ela, eu já quero essa suruba com as duas, inclusive, isso já até me deu uma ideia, eu posso escrever um conto aqui, fazendo uma suruba com os personagens da Giovanna, por que não, né? Mas a pergunta não é essa. Um encontro entre elas. Eu posso fazer esse spin-off aí, essa fanfic com spin-off. Eu posso fazer essa fanfic, né? A gente viveu até 2020 pra quê? Pra ter uma fanfic dos livros dos escritores contemporâneos. Chora, J.K. Rowling, a pandemia é isso, vai surgir um novo crepúsculo aí. Chora, J.K. Rowling, pode chorar, porque eu não faço mais fic de Harry Potter. Agora é dos livros da Giovanna, tá? Chora aí. Mas o que eu queria falar é o seguinte, que são personagens que ao mesmo tempo que são muito apaixonantes e a gente tem muita empatia, também despertam um ranço, né? Você fala, meu Deus do céu, né? O que essa personagem tá fazendo? No entanto, são personagens que ficam muito humanas, assim, são pessoas que de fato a gente conhece, que de fato a gente convive e que inclusive tem muito da gente mesmo nesses personagens. E eu também acho isso fabuloso, assim, conseguir trazer personagens para tão próximo da realidade, né? Que destoam também daquele personagem muito clássico que a gente está acostumado a ver na literatura brasileira, sobretudo contemporânea, que são personagens majoritariamente homens, enfim, aquela velha conversa. Mas que aqui nesse caso são mulheres e mulheres com conflitos muito reais, sobretudo esses conflitos que tem a ver com maternagem, que tem a ver com esse desespero do amor, essa angústia por ter o amor de um outro ser, e que não é um amor afetivo, tipo, amoroso, sexual, mas um amor de uma criança. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, de como é que você também construiu isso, de onde vem, né? Como é que foi esse processo criativo no sentido das duas personagens, que elas são diferentes do ponto de vista socioeconômico, no entanto, eu achei elas extremamente parecidas no final das contas. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre. Bom, acho que todo ser humano é muito complexo, né? Acho que é muito complicada qualquer tipo de generalização, né? A gente não vive definitivamente num mundo de bandidos e mocinhos, todo mundo traz muitas complexidades, e eu tento levar isso para a literatura. E desde o começo, quando eu falei, nossa, vai ter a babá, e aí vai ter essa patroa da babá, né? Vou trabalhar com essas duas, eu quis, desde o começo, isso foi proposital, causar um embaralhamento num sentido, assim, de que, olha, eu quero que num certo momento as pessoas comecem a falar, não, eu acho que a babá tem que ficar com essa criança. E também não demonizar essa mãe, né? Então, assim, eu quis embaralhar mesmo conceitos morais, né? Você dá a largada com alguns julgamentos daquilo que é certo e errado. Nossa, mas é errado essa babá fugir com a criança. Eu queria jogar tudo isso por terra. E outras coisas também, quer dizer, eu nunca quis deixar com que essa mãe fosse uma vilã. E aí eu acho que como que a gente faz, né, para sair desse espectro superficial em que existe essa pessoa que é a certa e a errada, né? Eu acho que é aprofundando as coisas. Então, no caso da Fernanda, que era muito fácil que ela caísse no lugar da malvada, né? Aquela mulher de novela. A novela é muito isso, né? A novela vive muito nessa superfície. Eu fui procurar mergulhar na angústia de cada uma, né? Então, assim, o que faz uma mulher manter uma empregada dentro de casa 24 horas por dia, 15 dias por mês, às vezes 30 dias por mês? Qual é a angústia de uma mulher que delega para uma pessoa, para uma desconhecida, a própria vida, né? Porque à medida que ela coloca a Maju para cuidar da filha dela dessa maneira e comandar a casa dessa maneira, ela está delegando a própria vida, né? Ela está delegando o laço amoroso que seria extremamente nutritivo para ela, para outra pessoa. Então, qual é a
angústia que move essa mulher. Né? A Fernanda também é uma pessoa cheia de problemas. E a Maju também. Depois a gente vê aqui, não vou dar spoiler, mas quando ela vai embora com a criança, ela tem questões muito, muito relevantes para isso. Então, sei lá, eu acho que em certos momentos eu busco isso de uma maneira proposital, porque eu quero gerar um certo tipo de reflexão e destruir alguns tipos de modelos muito pré-estabelecidos, né? De maternidade ideal, ou enfim, de qualquer outra coisa. Mas depois também, durante o trabalho, eu esqueço disso, porque quando você entra mesmo dentro da personagem e começa a trabalhar dentro dos medos e angústias muito humanos, a coisa vai se desdobrando muito espontaneamente nessa construção. Muito legal, é interessante isso você falar. Você falando que eu estava pensando uma coisa, você lançou o livro agora de modo online, né? Uhum. E a gente está vivendo uma pandemia onde o mercado assustou, né? A gente ficou sem saber para onde ir. O mercado artístico completamente sofrendo consequências diretas aí de um descaso estatal, inclusive. Como que foi, Giovana, para você, assim, como está sendo, né? A sua criatividade na pandemia, o lançamento do livro no meio de uma pandemia, ter esse lançamento online, fazer esses contatos online apenas. Como que está sendo essa experiência para você? Que legal, gostei dessa pergunta muito. Eu já passei por várias pandemias dentro dessa pandemia, né? Ela foi se renovando e Uhum. ela foi mudando. Então, assim, num primeiro momento, quando começou, e eu fiquei muito assustada e com toda razão, porque até agora eu acho que é uma coisa muito grande, não uma gripezinha, né? Como já foi colocado. Mas no começo da pandemia, eu vivi um momento assim que eu fiquei muito tocada, muito assustada com tudo. E aí eu já tinha terminado o livro, eu estava só fazendo a preparação do livro, né? Que é uma etapa, para quem não sabe, que é uma etapa que vem antes da revisão do livro, que é quando, enfim, a gente trabalha alguns detalhes, um afinamento assim prévio à revisão. Então é um trabalho fácil até, já não era mais um trabalho criativo, um trabalho um pouco mais mecânico, essa preparação foi fácil de fazer. Eu acho que se eu estivesse escrevendo qualquer coisa nessa época, criando, talvez eu desse uma travada, porque de repente tudo para mim tornou-se muito irrelevante perto do choque que eu tive na pandemia. E aí, para tratar dessa angústia, por outro lado, eu também não consigo ficar sem criar, né? Porque quando eu estou sem criar, sem trabalhar, é como se eu ficasse com essa angústia muito contida. E aí eu fui procurar uma outra coisa para escrever e eu fui parar no projeto, né, que chama Inumeráveis, eu estou nele até agora, que é um projeto artístico que vem contando, escrevendo memoriais, obituários para todas as vítimas de coronavírus no Brasil. Eu acredito que a gente já escreveu 7.000, 8.000 histórias, não sei em que número exatamente que a gente está agora. Então, durante alguns meses, eu drenei a minha criatividade, ou pelo menos, sim, a minha criatividade e o meu trabalho de escrita para o Inumeráveis. Acabei tocando esse núcleo de histórias indígenas, fiz uma outra coisa que foi maravilhoso ter feito, que eu nunca imaginei que ia fazer na vida, que eu escrevi um manual de redação de obituários. Foi um trabalho muito rico fazer isso. E, bom, eu fiquei muito dedicada a isso durante uns 4, 5 meses. E aí veio o lançamento do livro, né? Durante um tempo eu falei, nossa, acho que quem sabe a gente possa fazer esse lançamento presencial, ao ar livre. Claro que não é o caso, eu sou uma pessoa muito cuidadosa, eu nunca, enfim, eu sou conservadora no sentido da gente se cuidar com isso. E não queria gerar nenhum tipo de aglomeração, e a verdade é que se a gente se reúne para lançar um livro, vai ficar muito difícil não abraçar as pessoas, é praticamente... É verdade. Então, em algum momento eu falei, não, vou ter que sublimar esse desejo e lançar online, cheguei a pensar em segurar o livro e deixar para um outro momento, mas eu pensei que não, que também seria rico lançar agora, eu acho que também está todo mundo muito carente de narrativas e de cultura, e surpreendentemente a conversa continua online. O lançamento não foi ruim, o lançamento foi bom, porque se eu perdi os beijos, os abraços e o calor das pessoas, eu tive conversas de lançamento que eu não teria antes, numa noite de autógrafos normal. Então, está sendo bom, não está sendo ruim, mas infelizmente é um momento muito triste, né? É interessante, até você falou desse projeto, né? Inumeráveis, que chama, né? Inumeráveis. É muito, muito bonito, assim. Eu admiro bastante, eu gosto muito de obituário, eu acho que é um legado que se deixa para aquela pessoa através de uma visão de uma pessoa que escreve, né? Um escritor, uma escritora. Como que você consegue fazer, assim, a não ficção
dentro de uma ficcionista que você é, né? Como que você se relaciona com esses textos, assim, com a forma? Tem que resistir à tentação, né? Porque tem horas que você tem vontade de dourar a pílula. Eu vivo isso já na minha vida pessoal, né? Eu tenho que tomar muito Uhum. cuidado, porque às vezes você se torna um mitómano, né? Você começa a florear tanto as coisas, você começa a mentir, porque eu tenho, assim, às vezes eu tenho a inclinação de eu contar uma história que eu realmente vivi, e eu dou já essa manipulada de escritor para tornar ela mais bonita, gerar um suspense, eu mudo Uhum. outro elemento. E às vezes eu falo, caramba, peraí, eu já estou começando a mentir aqui, não foi isso que aconteceu. Então eu vivo sempre com isso, mas a grande surpresa, e a grande surpresa não, né? Acho que é uma conclusão assim que eu tive, uma percepção mais clara no Inumeráveis, é que o ser humano é maravilhoso, assim, as histórias que chegaram e chegam para mim, né, que são as histórias reais, né, desses obituários, são histórias fantásticas, são histórias fenomenais, que Uhum. eu fico assim, gente, a ficção não faz melhor do que uma vida dessa. É incrível Uhum. como... E assim, isso, eu sei lá quantos obituários eu escrevi até hoje, quantos eu revisei, quantos eu acompanhei, às vezes eu só faço o ajuste dos epitáfios, enfim, eu vi muita história e ouvi também, porque eu entrevistei muita família de vítima. É impressionante como toda pessoa tem uma história muito boa para contar. Então, eu até falo isso no manual de obituários, que é assim, cutuque. Se não tiver uma história boa, porque você não está cutucando no lugar certo. Porque se você souber Uhum. apertar, todo mundo tem uma história muito peculiar. Então, o ser humano que não tem várias histórias bonitas e únicas para serem contadas. Então, quando a gente vê por aí histórias clichês, é porque está mal explorado, está mal escrito. Se for atrás, sempre tem ouro. Gi, eu queria falar um pouco sobre o nome do livro, porque quem está ouvindo a gente, acho que a gente não explicou o porquê do Sweet Tóquio, e aí eu já queria Verdade. chamar para uma outra coisa, porque você vai explicar, né? Bom, enfim, explica, depois eu faço a pergunta, que senão vai confundir quem está ouvindo. Pois é, Mais fácil. os ouvintes devem estar pensando, gente, mas que maluquice é essa? Essa história toda de patrão empregada, tudo se passando no Brasil, o que Tóquio tem a ver com isso? A Exatamente. mulher é doida. É bem isso. Então, Tóquio é o seguinte, gente, a Fernanda, né, que é uma das narradoras, ela quer manter a babá na casa dela o máximo de tempo possível. Por ela, a babá vai morar lá. E é quase isso mesmo que ela consegue através do aumento de salário e algumas outras coisas que ela faz para seduzir a Maju. E aí, uma das técnicas de sedução é que ela pega esse quartinho de empregado minúsculo que ela tem na casa dela e reforma, deixa todo descoladinho, com frigobar, isso e aquilo, como se fosse a suíte de um hotel muito pequeno, né, de um hotel japonês. Então ela apelida, ela fala, mas para me sentir menos escravocrata, né, eu vou também chamar esse quartinho de Suíte Tóquio. Então é esse o nome que ela dá para esse quarto. E foi um título que desde o começo eu já gostava muito desse título, foi um título que a gente pensou bastante na editora. Esse livro passou por outras possibilidades de título que eram mais relativos à maternidade, né? Esse livro durante muito tempo eu chamei ele de Placenta, porque para mim era um livro sobre maternidade, e quando chegou na editora, o André Conte, que é meu editor e é uma pessoa que eu amo, que eu confio muito no trabalho, o André falou, Giovana, esse livro é muito mais do que um livro sobre maternidade, esse é um livro sobre afetos. E aí eu falei, nossa, então vamos de Sweet Tóquio, que eu acho que é um nome, apesar dele trazer esse universo que parece distante, não, é um ponto muito relevante na narrativa. Certo, e aí eu queria, de fato, é um nome que chama muita atenção. A capa também é uma capa lindíssima, então, mais uma vez, aí sucesso e ponto para Todavia, que é a nossa editora do coração aqui no Rabiscos também. A gente não é só a cadelinha da Giovana, como da Todavia. Então, já aproveito para deixar esse beijo. Ele Mas sempre manda os livros legais pra gente, né? sim, eles são ótimos. Eles têm um trabalho muito bom, eu nem me envolvo, né? Essa nem é uma parte minha, é o trabalho do capista, mas sempre chega para mim algo muito lindo, né? E até vou aproveitar aqui para falar que tem um trabalho artístico muito bacana aí de duas pessoas, que é de uma colagista chamada Manuela Eichner e da capista que é a Paula Carvalho, que é a mesma pessoa que fez a capa do Tudo Pode Ser Roubado. Legal. E é maravilhoso. E aí, Maravilhoso mesmo. o que eu queria falar, Gi, sobre isso é justamente sobre esse sentimento da Fernanda, né? Em querer não se sentir tão escravocrata, né? Tão próximo aí desse movimento que escraviza pessoas que são empregadas domésticas. E aí você lança o livro meses depois daquele caso que aconteceu em Recife, do menino Miguel, que foi, acho que, um caso que se não chocou as pessoas,
pessoas são pessoas que não têm nada de humanidade em si, né? E um caso extremamente complexo, né? Extremamente complexo da gente avaliar, enfim, de julgar, de observar, de assistir, mas que causa muita dor, né? E para além disso, assim, a gente tem alguns trabalhos artísticos que falam muito, né, sobre esse famigerado quartinho da empregada, né? Tem até um documentário que passou por um financiamento coletivo e está sendo feito, que chama Aqui Não Entra Luz, que é investigando esses quartinhos Brasil afora, né? E esse resquício mesmo de escravidão, né? De manter as pessoas ali, então uma escravidão moderna. Tem o livro da Preta Rara também, que ela fala a senzala é o quartinho da empregada, e entre outras coisas. E daí eu queria te ouvir também um pouco sobre isso, assim, um pouco sobre essa sensação e esse lance de trazer isso para o livro, porque ao mesmo tempo que é uma discussão super urgente, mas também é uma discussão super espinhosa, né? Porque também a gente sabe que, enfim, é isso, é super compreensível que a Fernanda tenha que ter uma pessoa para ajudar ela, mas até que ponto que vai, enfim, esses limites, né? Essas linhas que são muito tênues, eu queria te ouvir sobre. Que legal, que boa essa pergunta também. Bom, primeiro, assim, só voltando ao caso, né, do menino Miguel, na época que aconteceu isso, eu falei, nossa, que bom que eu estou escrevendo a respeito disso. Como a gente precisa falar desse assunto. E desde o começo, eu tô com isso na cabeça há muito tempo. Primeiro, assim, eu nem teria escrito esse livro se eu não tivesse a ajuda de uma babá. Então, assim, as babás fazem babá, já tive empregada, fui criada na infância, e eu acho que toda família brasileira, quem não teve babá empregada, assistiu alguém ter, essa é uma relação muito intrínseca dentro da nossa sociedade, e eu queria falar disso já há muitos anos, né? E eu falo no livro, eu até uso um termo no livro que eu gosto, eu falo sobre o exército branco, né, que é esse exército de mulheres vestidas de branco que carregam a nossa sociedade nas costas. Eu achei ótimo isso mesmo. Um país como o nosso, que não tem uma estrutura social, né, um país que tem poucas creches, que tem cargas horárias absurdas, assim, né? Uma sociedade machista, em que os homens não ajudam em casa, não ajudam no cuidado com as crianças, essas mulheres, a gente realmente, elas carregam a nossa sociedade, elas têm uma relevância muito grande, e ao mesmo tempo esse exército branco é um exército também invisível, né? Porque é um exército mal remunerado, que às vezes tem situações análogas à escravidão, mesmo quando essas pessoas são bem pagas, elas têm os direitos ameaçados, né? Inclusive pelo governo. Quantas vezes a gente vê o governo aí ameaçando a PEC, os direitos das empregadas domésticas? Então, para mim, era assim, cara, eu quero muito falar disso. Esse é um assunto muito urgente, é um assunto que cruza outros assuntos do meu interesse, porque aí eu também poderia falar sobre a maternidade, que é o casamento, enfim, outras questões, e eu queria cutucar, é um resquício escravagista que a gente tem coisa assim, tem muita coisa que tem que ser discutida. Teve um caso, inclusive, que foi bem quando eu estava começando a escrever o livro, que me chamou muita atenção, e eu trouxe para dentro do livro como uma história secundária, que foi o caso de uma empregada doméstica no bairro que eu moro em São Paulo, que é Higienópolis, que engravidou, mas ela morava, né, no quarto de empregada, engravidou e não quis contar para a patroa, porque falou, bom, vou ser mandada embora, né? E teve essa gravidez toda escondida, teve o filho na área de serviço, olha só que coisa, né, absurda, e depois pegou, botou essa criança numa sacola e deixou na frente de um prédio aqui do bairro. E aí o que aconteceu, que foi muito surpreendente, foi a reação da população, porque ela foi presa e quando ela saiu da delegacia, a população lá tinha gente querendo linchar ela e gritando, como é que você fez uma coisa dessa? E aí eu fui procurar todas as matérias, tudo, e eu vi que realmente a opinião pública caiu de pau em cima dessa mulher. E aí eu fiquei pensando, cara, como que ninguém, em nenhum momento, se perguntou o que levou ela a fazer isso? Porque é óbvio que a pessoa que mais sofreu nessa história toda é a própria mulher. Essa mulher, muito provavelmente, não queria ter dado essa criança, não queria ter passado por nada disso. Então, o que fez... Não vamos olhar para a superfície desse problema, mas assim, o que fez essa mulher tomar uma atitude tão drástica? E em nenhum momento as pessoas perguntaram onde é que estava o pai da criança. Isso também me chamou a atenção. Então, eu trouxe essa história para o livro, foi mais um sinal de que eu estava, para mim, no caminho certo, de que era algo que tinha que ser discutido, mas, por outro lado, eu acho muito legal o que a Jéssica falou, porque esse, para mim, é um ponto bem relevante da história. Em nenhum momento eu quero meter o dedo na cara da mulher de classe média ou classe média alta que tem a babá, porque
Porque eu acho que, assim, estamos todas do mesmo lado como mulheres, né? Como eu falei antes, nessa situação vulnerável em que a gente precisa de ajuda para cuidar dos nossos filhos. A nossa sociedade não oferece isso para a gente de uma outra maneira. Sem dúvida, e é bem isso. Eu queria também falar justamente sobre criar um filho, porque eu sei que você é mãe, né? E eu não sou mãe, mas enfim, convivo com muitas mulheres que são e acompanho essa jornada, que é uma jornada muito difícil, por vezes muito solitária, né? Acho que na maior parte das vezes muito solitária e que causa muita rusga, justamente por conta dessa romantização da maternidade, né? Que seria esse amor, esse afeto maternal, essa ligação entre a criança e a mãe resolveria todos os problemas de ordem prática, o que a gente sabe que não acontece, né? A gente sabe que a mãe às vezes ela quer matar o filho, porque a criança não tem condição, né? Porque se às vezes eu quero matar o meu cachorro, é compreensível que a mãe queira matar o filho, mas isso é muito demonizado pela sociedade, né? Inclusive na trama, eu acho sensacional que quando a Maju foge com a criança, ela se dá conta, né? E o quão difícil é criar uma criança, né? Para ela, de alguma maneira confortável ser a babá, mas criar essa criança, ter a criança total sob responsabilidade dela, ela se dá conta disso, né? E ao mesmo tempo tem uma cena incrível, que é a cena do avião, né? Com a Fernanda com a Cora, né? Que é a criança. E essa cena do avião, que é uma cena que todo voo acontece, né? Então, essa pessoa que ela viaja de avião no Brasil. Não, essa cena aconteceu comigo. Essa tem coisa. Mas ela acontece em todos os voos. Ou em toda viagem de ônibus. Eu apanhei dessa filha. Isso, assim, isso aconteceu comigo. Eu fiquei arrasada, porque tá aí no livro, porque para mim foi muito. Nossa, foi muito... A Eva vai ler esse livro. A Eva me sentou a mão, gente. E vai ficar. E pior que você não pode nem repreender a criança. Você não pode devolver o tapa, porque senão você é jogada o avião fora, né? Ou o ônibus. Uma parte do avião vai te crucificar e outra parte, se você não der o tapa, vai te chamar de frouxa. Então é muito complexa essa questão. E todas as partes vão sacar o celular, filmar e fazer você viralizar, independente do que tiver acontecendo. Olha a dificuldade que é ser mãe, gente. E aí, mas eu queria te ouvir sobre isso, justamente, porque eu acho que esse é também um ponto muito incrível do livro, assim, essa relação, mas que quando, por exemplo, a Fernanda se dá conta, né, de que a filha não está em casa, o desespero que toma conta dela, eu acho que é esse gancho da empatia que a gente sente. Mas então eu queria te ouvir sobre isso, porque eu sei que, enfim, tem essa dificuldade mesmo. Inclusive, uma vez numa mesa comigo, você falou disso. Você falou, gente, eu saía de carro e eu tentava protelar a volta para casa porque eu não aguentava. Eu ficava dando volta no quarteirão porque eu não aguentava ser mãe naquele momento. O que tudo bem também, mas é que é uma relação muito demonizada, né? As pessoas tendem a falar, não, mas você quis ter o filho, então lide com isso, né? Como se fosse, você quis comprar uma bicicleta, tem um lugar para guardar. Então eu queria te ouvir. Essa bicicleta depois dá para vender, né? Bom, eu gosto muito disso, é complexo, né? Porque eu acho muito difícil a maternidade, por isso também eu sigo escrevendo sobre ela. Eu escrevi A Teta Racional, Tudo Pode Ser Roubado, não tem nada a ver com isso, mas agora Sweet Tóquio, e eu tenho contos até que vão sair em coletâneas que tocam na maternidade, e acredito que vou seguir escrevendo sobre a maternidade. Eu já estou vislumbrando um próximo romance em que a maternidade aparece de uma maneira totalmente diferente, em outra fase da vida, mas está lá, né? Eu acho, minha sogra até fala uma frase que eu sempre lembro, que é, nossa, filho é muito bom, dormindo é melhor ainda, quando eles estão dormindo. Então, quer dizer, isso, ela é uma dona de casa tradicional, e ela fala isso, quer dizer, é uma dificuldade para todas as mulheres. E aí eu acho que tem várias questões, né? Eu acho que tem muitas mulheres, e é o caso da Fernanda, que talvez nem fossem mães na nossa sociedade, se a gente não vivesse numa sociedade que nos empurra muito para isso. Eu acho que tem muita mulher que torna-se mãe num piloto automático, às vezes não queria ser, não pensa direito, mas tem uma cobrança, você tem que ser mãe, a pessoa se torna mãe, depois não sabe muito bem como administrar, como se conectar com aquilo, né? Como eu falo no livro, para você ser mãe, depois que o filho nasce, você precisa adotar o seu filho. E a Fernanda é essa personagem que não adota o filho, que não consegue fazer essa conexão após o nascimento.
O que eu quis falar nesse livro também, e por isso eu usei os animais, quem for ler Sweet Talk vai perceber que começam a aparecer vários animais no livro, porque a Fernanda se apaixona por uma mulher que é uma diretora de documentários, animais, mas não só por isso, eu trago os animais propositalmente para falar um pouco sobre maternidade num outro ponto de vista, porque o que eu acho, né? Da mesma maneira que a gente sabe, né, nós como feministas sabemos que ser mulher é uma construção social, né? A frase da Simone, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Hoje eu penso que a maternidade é também uma construção social, né? O que é ser mãe? Foi construída uma ideia sobre a maternidade, uma ideia enorme, uma ideia muito ampla. E aí, para buscar uma desconstrução disso, eu fui dar esse mergulho no mundo animal, que é onde essa construção social não existe, onde não existem essas expectativas, e ver como funcionava. Então, eu fiquei meses lendo a respeito, pesquisando, fui entender como é a fêmea do jacaré, quando ela é mãe dos insetos, das macacas bonobos, né? Tudo isso está lá no livro. E, bom, surpreendentemente, o que eu vi é que, de fato, é uma carga muito grande, porque eu descobri que em muitas espécies, os pais canibalizam, os machos canibalizam os filhotes, os machos abandonam os filhotes, e as mães, muito raramente, em algumas situações específicas, elas também podem abandonar um filhote, mas é mais raro. Então, enfim, existe um peso biológico disso que surge no romance, que é discutido, porém eu acho que o grande peso mesmo, a grande construção é a construção social, patriarcal, é essa coisa enorme que foi colocada nas costas da mulher e que eu tento tirar com esse livro, né? Então, por exemplo, quando eu acho que a Maju é muito mais mãe da Cora do que a Fernanda. Né? Eu acho que aí a gente mostra que tudo é construção, né? Inclusive o amor ele pode ser construído. Giovana, que delícia de papo que a gente está tendo com você. Como é bom te ouvir, como é bom ouvir uma pessoa que está produzindo nos dias de hoje com tanta qualidade, com tanta maestria daqueles livros que a gente sabe que vai ficar. Não é um livro que vai durar pouco tempo, ele vai durar muito tempo, tenho certeza disso. A sua narrativa é muito rica para isso. Delícia ouvir E, isso, nossa, obrigada. fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente. A gente está caminhando para o final. Não vamos tomar muito seu tempo. Para quem não sabe, nós estamos gravando isso num domingo cedo, para que o público do Rabisco Sem saiba café, o hein? respeito que temos. Sem café e sem cerveja. E a gente tem um quadro aqui no nosso programa, que você já veio aqui 2 vezes, você já participou do Ocupa, da Simone Beauvoir, lá que a gente fez na Flip, que eu lendo a carta lindamente, você participou falando Tudo Pode Ser Roubado. Então você já sabe, a gente tem um quadro na sua estante, para quem está chegando hoje, é um quadro onde a gente pergunta para o nosso convidado algum livro que ele está lendo, ou algum livro que tenha marcado ele por esse momento de vida, ou algum livro da sua vida, e a gente gostaria de te ouvir sobre isso. Nossa, eu vou quebrar aqui Tô pensando, tô até do lado de uma pilha de livros aqui que tá na minha mesa. Eu sempre ando com essa pilha, nunca dando conta de tudo que eu tenho para ler. E hoje eu vou quebrar, né? Eu nunca cito não ficção, porque eu sou apaixonada por ficção e eu estou sempre querendo mostrar novos romancistas e poetas e levantar a literatura feita por mulheres, especialmente. Então eu sempre acabo indo num certo caminho. Mas hoje eu vou quebrar isso por um bom motivo. Eu vou citar um livro que eu estou começando a ler agora, li muito pouco, mas sei que vai ser ótimo, porque ele toca num assunto que, se você, ouvinte, ainda não se aprofundou muito, eu vou convidar você para se aprofundar. A gente precisa muito falar sobre crise climática. Não vai existir mais nada daqui para frente que não passe por que não vai passar por essa matriz, não vai mais existir. Quando a gente falar de feminismo, de racismo, de política, de diferença de classe, tudo isso a partir de agora vai começar a passar por essa variante super importante. E eu estou começando a ler um livro que é de um grande escritor de ficção, um escritor americano maravilhoso, que é o Jonathan Safran Foer, mas que ele também está escrevendo sobre o clima. Então ele tem esse livro de ficção chamado Nós Somos o Clima, que é um livro que combina uma escrita muito rica, né? Escrita de um grande escritor,
com esse tema. Então é a minha dica para hoje. Muito legal, anotadíssimo aqui, vamos colocar o link embaixo para a pessoa conhecer. E você, Jéssica Balbino, qual é a sua indicação de hoje? Essa semana eu passei relendo um livro que é um livro de poesia. Eu acho que eu até já indiquei ele aqui. Eu lembro que a Mel já indicou ele aqui, mas eu vou indicar de novo, que é o Sereia no Copo d'Água, da Nina Risi. É um livro de poemas e é um livro super incrível. Oi, é lindo esse nome, né? E é um poema que fala justamente sobre maternidade, o que é muito curioso. Eu peguei esse livro para reler essa semana em razão de um sonho que eu tive, e aí não consegui largar ele de novo. Eu já tinha lido e vale muito. É um livro belíssimo, saiu pela editora Jabuticaba. E a Nina é uma poeta fantástica, é uma tradutora também. Vale muito a pena mesmo conhecer o trabalho dela. E você, Tadeu, o que você está lendo? Muito legal. Eu estou lendo uma biografia, A Viúva Clicquot, a história de um império da champanhe e da mulher que o construiu, de Tilar Mazeu. E eu comecei a ler esse livro através de uma discussão que eu estava com um amigo. Ele indicou, ele falou, vamos ler esse livro, vamos fazer uma troca de figurinha junto nele. E é isso, comecei agora, estou gostando muito. Foi uma mulher que construiu o Império da Champanhe, é isso? Sim, aquela champanhe Clicquot. Sabe? É a história dela, olha só. Tá vendo só, Giovana? Não só de cerveja vivem as mulheres. Ainda dois assuntos importantes, exatamente. Olha, não eu também fiquei interessadíssima. Eu falei, gente, olha isso. Já vamos fazer. Dá um Google aí, Google aí depois, vocês vão ver a capa, que coisa linda que é. Vamos fazer um clube literário desse livro já me senti tentado. A gente abre uma champanhe que vai beber, não é café não, viu? É champanhe, por favor, faça um favor, né? Me ajuda. O Rabiscos nunca vai estar tão chique igual esse dia. Não, e o Rabiscos sempre vai estar etílico também. Eu me recuso a não estar etílico. A gente pode tomar um drink de café, mas vai sempre ter café com conhaque. Pode ser. A gente vai café com gin. A gente vai sempre ter aqui um rolê alcoólico. Não tem outra alternativa. Só bebendo, né, gente? Só bebendo. Só bebendo. O Brasil obriga demais a gente a beber. Só antes, assim, da gente encerrar mesmo, eu tinha uma outra pergunta para a Giovana que eu acabei não fazendo. Então vou fazer, já vou emendar com uma última e a gente realmente encaminha para o final. Giovana, eu sei que você viajou para fazer esse livro, porque numa das conversas que a gente teve quando você estava escrevendo, você falou que estava viajando. E eu sei que você sempre mergulha nas histórias, né? No caso do Tudo Pode Ser Roubado, você também fez o percurso que é descrito pela Rabudinha, e eu acho isso sensacional, né? Eu sou jornalista, você também é jornalista, então eu acho que o jornalismo tem muito disso, da gente estar nos lugares, né? Da gente estar nos espaços, querer testemunhar as coisas. Eu queria que você falasse desse percurso de viagem que te acompanha na escrita, e queria que você falasse também um pouco aí, você falou que você já está escrevendo um novo livro, se você puder deixar um spoilerzinho pra gente, eu agradeço. Tá, vou começar pela parte mais simples, assim, não estou escrevendo ainda, mas tem um livro que eu já tem um ano que ele está na minha cabeça, que eu quero escrever, mas eu vou ter que esperar um pouco, porque é um romance, e eu quero viver algumas coisas que eu sei que eu vou viver nos próximos anos, então eu vou ter que empurrar esse livro um pouco mais para frente. Nesse meio tempo, eu devo escrever, que é o que eu imagino que vai acontecer, contos, poesia e talvez uma peça, mas, enfim, tudo isso aí ainda está muito embrionário. Sobre as viagens, que é um assunto que eu adoro falar a respeito, eu gosto muito de fazer isso. E quando eu comecei a escrever esse livro, apareceu tipo a necessidade de fazer algumas viagens e as pessoas falaram, puxa, mas por que você tem que ir até esses lugares? Você não precisa se desgastar, fica aqui, faz a pesquisa. Dá para fazer na internet? Dá, claro que dá. Mas não me interessa esse tipo de pesquisa, porque é uma pesquisa muito técnica, onde eu vou achar respostas. E essas viagens que eu faço, como eu falo assim, não são viagens que eu vou para encontrar tal coisa, eu vou para encontrar aquilo que eu nem imagino. Então eu quis fazer a viagem, fiz algumas viagens. Eu fiz a viagem que a Maju e a Cora fazem de ônibus, quando elas fogem, eu fui de ônibus para o interior de Maringá. Fui para a fazenda de Bicho da Seda, porque a Maju, ela quer voltar para esse lugar onde ela passou a infância, uma fazenda de criação de bicho da seda. Isso é secundário na narrativa, mas eu me encantei quando eu descobri
que as lagartas, quando estão comendo as folhas, elas são tantas lagartas, né, que elas fazem juntas o barulho da chuva. E eu fiquei com isso na cabeça, que essa babá se acostuma a dormir com as lagartas mastigando a folha e fazendo o barulho da chuva. Eu falei, nossa, eu quero fazer essa viagem, por vários motivos. Então foi muito legal para mim fazer a viagem de ônibus, eu desci nas paradas, eu pego o guardanapo, eu entro no motel, eu vou juntando todos esses detalhes da Terra Vermelha, a coisa tátil da fazenda, tudo isso eu trouxe para o livro. E teve uma outra viagem que também foi muito legal ter feito, que eu diria que aí eu quase que encaixei no livro para poder fazer a viagem, porque há anos eu tenho muito interesse pelos indígenas desde sempre, e há alguns anos eu fiquei muito interessada especificamente pelo povo Yawanawá, porque tem 2 mulheres nesse povo que conseguiram quebrar uma linhagem masculina de muito tempo e serem, assim, as primeiras pajés da história da etnia. São as irmãs Putani, né? E aí eu falei, nossa, é perfeito, eu quero ir para lá, eu quero conhecer elas, e eu vou escrever esse capítulo da Fernanda e da Yara, que é um capítulo onde está rolando muita paixão e tal, eu vou escrever nessa reserva indígena. E aí foi uma longa viagem, né? Porque eu voei até Rio Branco, no Acre, depois eu fui com a caminhonete durante umas 9 horas, por estrada, né, de terra, depois eu peguei um barco e subi o Rio Gregório por mais umas 8 horas, até chegar nessa comunidade. E chegando lá foi tão fascinante que eu esqueci o meu romance completamente. Eu fui lembrar do meu romance depois de uns 3, 4 dias. Mas também não tem problema nenhum, não importa, porque no final das contas o que o escritor, né, eu sempre falo isso, o escritor ele não vai buscar nada muito específico, científico, a gente vai buscar cheiro, som, impressões e tudo isso o meu inconsciente tratou de captar para mim. Enfim, então são viagens que me dão muito prazer e que eu acabo, né, trazendo também para dentro do meu livro e vice-versa. É isso, agora respondido. Super, aviasante. O próximo livro que eu vou escrever, eu estou até incomodada, esse que eu estou pensando lá na frente, porque não tem viagem. Então eu tenho um tempo ainda para arrumar algumas viagens para encaixar nesse livro. Talvez seja isso. Eu amo viagens e, sobretudo, essas viagens que vão muito para o interior, assim. Eu gosto e gostei de te ouvir sobre isso. Acho que enriquece muito a obra e seguramente enriqueceu aqui a nossa conversa. Giovana, eu queria te agradecer muito, mais uma vez, pelo tempo, pela generosidade de falar com a gente, te parabenizar mais uma vez pelo livro. Realmente ficou um livro incrível, né? Eu fiquei brincando que eu sou cadelinha, mas é fato, é um livro muito bonito, é um livro muito interessante, é um livro que com certeza eu vou presentear as pessoas com ele, que eu vou fazer propaganda, porque eu viro vendedora de Rinodê, né? Não, eu marco reuniões... Hoje eu caminho muito cedo todo dia, hoje eu estava pensando das coisas mais, né, como escritora, que deixa o escritor mais feliz. Eu gosto muito quando as pessoas falam que leram rápido, porque denota um interesse, uma entrega para o livro que eu acho incrível. E outra coisa que eu adoro foi isso que você acabou de falar, e as pessoas me falam muito, eu vou dar de presente. Quando você dá de presente, quer dizer que, nossa, eu adoro ouvir isso. Então... que bom. Porque eu viro vendedora de Rinodê, eu marco reunião com as pessoas, parece que é um jantar, mas na verdade é para falar do livro. Eu falo, vocês já leram o Sweet Talk? E aí eu começo a fazer uma palestra sobre o livro. Eu sou esse tipo de pessoa quando eu gosto de alguma coisa. Então, quem tá ouvindo, se receber um convite aí para um jantar, para tomar um café, alguma coisa, saibam que eu vou vender essa história. Já fica preparado, já vai aí preparado com o livro. Inclusive, se eu todavia quiser mandar os exemplares, eu posso vender nessas reuniões melhor estilo vendedor de Barça. Mas, Giovana, obrigada mesmo, parabéns mais uma vez. Eu espero que você siga escrevendo obras tão incríveis quanto essa, porque realmente fez muito bem ler durante a pandemia, tirar esse tempo para ler o livro foi muito importante, foi muito bacana. Muito obrigada mesmo. Tá bom, e eu agradeço a conversa. Tem alguma coisa aqui no Rabiscos que eu acho que faz parte da mistura, da sinergia aí de vocês, que a conversa é sempre muito gostosa. Então, eu adorei, tô sempre aqui para vocês. Obrigado mesmo, fiquei muito feliz com o episódio. Ficamos por aqui. Um beijo a todos que estão vindo. O pessoal que chegou agora, quiser conhecer o trabalho do Rabiscos, só voltar, ouvir os episódios. Tem pessoas incríveis falando. A gente está com o Ocupa Rabiscos, onde cada dia um escritor contemporâneo, uma escritora contemporânea está falando um pouco da sua obra, ou lendo um trecho da sua obra, indicando alguém. Muito a Giovana tá lá, ela vai entrar no vídeo dela. Vai entrar no vídeo dela. Bom dia, boa tarde e boa noite.